Boa noite, tudo bem? Deixar aqui também um agradecimento a todos que deixaram boa noite aí, a todos que têm mandado bons feedbacks a respeito do estudo. É muito importante saber em que nível isso está caminhando, se está rápido demais, se está numa velocidade boa. Então, até aqui tem sido bom o feedback, tem sido bom o crescimento. Eu sei que é difícil e o esperado num estudo como esse, como todos os projetos em que eu me envolvi, que envolve a parte psicológica de autoconhecimento, o número de pessoas que vão se interessando tende a diminuir, porque à medida que você vai aprofundando em si mesmo, seus mecanismos de defesa começam a agir e é onde a maioria vai desistindo. Isso não é só no caráter psicológico, é na alimentação, nas mudanças de hábito. Os mecanismos de defesa levam um tempo para entender que o que nós estamos querendo fazer é uma mudança. E eles ficam sempre defendendo a nossa posição no intuito de que permaneçamos onde estamos, sentindo toda mudança como uma ameaça. Então é natural que até o final desse estudo o número de pessoas que o estejam acompanhando tenha diminuído proporcionalmente. E isso é sinal de que está funcionando, porque grande parte do movimento profissional e aqueles que buscam agregar pessoas não trabalham necessariamente o autoconhecimento. São aquelas palestras ou aquelas sketches motivacionais que transformam o mundo em uma coisa bonita, tranquila e fácil de se viver, quando na verdade não é bem assim. Então, quem procura adentrar a psicologia e realmente quer que ela faça alguma diferença na vida, vai passar por processos dolorosos, vai passar por confusão, e isso é sinal de que as coisas estão mudando. Então, deixo aqui novamente meu boa noite a vocês que estão aqui no Hangout, participando ao vivo, aos que estão acompanhando pelo YouTube, ao vivo ou após, ao pessoal também que gosta de ouvir pela rádio, sugerindo sempre que depois vocês busquem o vídeo no YouTube também, porque tem algumas imagens que são cruciais para o bom entendimento do estudo. Tá? Também, para quem está aqui no estudo ao vivo, tem uma proposta do Arnaldo aí, que é só para quem está no ao vivo, tá? Uma surpresa aí para ajudar nos estudos, tá bom? E aí o Arnaldo já partilha que já tentou a leitura do livro 3 vezes, mas sempre empaca por conta dos mecanismos. É isso aí, Arnaldo. Tamo junto. Hoje, então, vendo também pessoas que estão aqui desde o primeiro dia, outras que estão chegando, sempre deixando a orientação que os materiais anteriores, tanto o que eu utilizo para o estudo, quanto as gravações, estão disponíveis na página da Rede Amigo Espírita e na minha página também no Facebook. Então esse é o estudo da obra Autodescobrimento, uma busca interior, de Divaldo Franco e Joana de Ângeles, oferecido pela Rede Amigo Espírita. E eu sou Vitor Antenori Rossi. Hoje é o nosso encontro número 6. Ainda estamos no capítulo 1. O capítulo 1 chama O Ser Real, que tem como objetivo justamente trazer o que somos realmente, né? Não aquilo que pensamos ser, não aquilo que gostaríamos de ser, mas o que é o ser real, aquilo que é composto de realidade, como ele é formado. A primeira parte refere à complexidade de energia, como as energias vão formando, e nessa segunda parte, que começa hoje, fala sobre a interação espírito-matéria. Deixando sempre essa orientação que a obra é estudada na íntegra, tá? Eu não pulo nenhuma vírgula. Algumas notas eu acrescento, mas eu identifico onde é um acréscimo meu, tá? E esse acréscimo meu também não é necessariamente uma construção intelectual minha, é mais um trabalho de organização, ok? O mais importante é que a obra seja levada com a seriedade que ela merece, porque o trabalho de Joana e de Valdo é um trabalho de crescimento muito positivo, né? Tanto que ele está em todos os veículos de mídia, ele está em todos os países, ele dá palestra
em todos os continentes. Então é uma referência que sabem o que estão fazendo, estão motivando as pessoas nessa busca. Continuem na comunicação com o Arnaldo aí, que ele está fazendo uma ótima oferta aqui no ao vivo. Começando então, esse é o início do Interação Espírito-Matéria, capítulo 1.2. O ser humano é um conjunto harmônico de energias, constituído de espírito e matéria, mente e perispírito, emoção e corpo físico, que interagem em fluxo contínuo uns sobre os outros. Como já foi falado no capítulo anterior, na subdivisão anterior, é a estruturação de que são as energias que compõem o espírito, que são as energias que se movimentam na direção de formar as coisas, né? E que tudo está relacionado ao nosso pensamento. É através do nosso pensamento que nós criamos as coisas, e que também podemos modificá-las e até, em determinado ponto, destruí-las, mas destruí-las no sentido de modificar a sua estrutura. Então, o ser humano é um conjunto harmônico de energias. Deveria existir uma harmonia constituída de espírito e matéria. Então, aqui fica uma associação: mente e perispírito, e emoção e corpo físico. Aí nós já começamos a entender por que as nossas emoções são somatizadas no corpo físico. Essas forças, elas se interagem em fluxo contínuo, uma sobre a outra. Então, o meu espírito vai agir sobre a matéria, a minha mente vai agir sobre o perispírito, a emoção sobre o corpo físico, a emoção sobre a matéria, todas elas agem o tempo todo umas sobre as outras. Isso já é uma visão holística e positiva para o que nós temos, porque não divide tanto o ser humano. E, ao mesmo tempo, nos coloca como responsáveis por tudo. Não adianta eu ficar indo lá na academia, melhorar o meu corpo físico, se o meu psicológico continua destruído, se o meu psicológico é sedentário, é obeso. O que seria um psicológico obeso? A pessoa que tem dificuldade de se levantar para fazer as coisas. A pessoa que qualquer função emocional que ocorra na vida dela já deixa ela cansada. E ela sempre fica pedindo para os outros pegarem as coisas para ela. Vai lá, resolve o meu namoro que está com problema, vai lá, fala com o meu filho que não está me dando atenção, e ela fica terceirizando. Isso é uma relação de obesidade emocional. Não importa quão saudável seja o corpo desse indivíduo. Em contrapartida, também existem pessoas que manifestam uma obesidade física porque têm dificuldade de controlar a alimentação, mas que são extremamente gentis e têm um emocional que está sempre pronto para ajudar, né? Essas pessoas têm o emocional bem saudável. O ideal é que haja um equilíbrio, que eu tenha tanto o meu emocional quanto o meu físico saudáveis. E é isso que nós estamos buscando aqui. Às vezes eu vacilo em um ponto, depois eu me arrumo em outro, e aí tudo isso vai se tornando um pouco mais tranquilo, quando eu alcanço um patamar um pouco melhor. Aqui, então, uma nota. É claro que isso aqui tem apenas o fim didático, não tem como fim encerrar uma discussão nesse sentido, até porque o objetivo da obra nem é esse. Tem outros estudos aí na Rede Amigo Espírita que trabalham muito, de forma muito mais competente até, vamos por assim dizer, essa estruturação de como se divide. O André tem uns bons estudos de mediunidade também, que trabalham nesse sentido. Mas de forma didática, nós temos aqui uma imagem com a representação do espírito, que é uma energia sem forma. Quando há a necessidade da encarnação, esse espírito começa, então, a tomar essa forma. Isso já foi trabalhado em estudos anteriores ali, não sei se não me lembro no anterior ou há 15 dias. Mas, a partir desse momento, então, o espírito começa a tomar, o perispírito começa a tornar essa forma, porque ele precisa se adequar ao corpo físico que existe aqui na Terra. Isso significa, então, que o perispírito não tem essa forma humana, porque a forma humana é uma característica da Terra. Nós não temos como precisar
quais os tipos e formatos têm os corpos em outros orbes. Por essa razão, então, o espírito não fica apegado a uma forma humana. E onde é que eu posso enxergar isso com clareza? Quem trabalha em casas espíritas no mediúnico vai identificar casos de zoomorfização, indivíduos que vêm em formas de répteis, que vêm em formas de dragão, que vêm em formas ovoides. Quer dizer, o espírito por si só, ele não tem uma forma, ele é um composto energético, ele é um quantum energético ali depositado. E ele vai tornando a forma de acordo com a necessidade do planeta que ele vai habitar. Então aqui tem o corpo físico. Essas três instâncias, elas interagem continuamente entre si. O perispírito, então, serve como um meio de se comunicar e de fazer a ligação do espírito com o corpo físico. Portanto, qualquer coisa que ocorra em uma dessas instâncias vai afetar a outra. Visto que essa energia que está aqui formada como espírito é uma energia com um princípio intelectual também. Portanto, eu posso ter, como nós já vimos no anterior, os casos de psicossomática, que é quando a mente transfere para o corpo físico as suas funções e, portanto, causa as doenças, causa as dores. E também existe a orientação somatopsíquica, que é quando o corpo físico atua no espiritual ou no psicológico. Na prática, eu teria que pensar em um indivíduo que passa por uma situação que envolve o seu corpo físico. E não precisa ser uma coisa muito grandiosa. A mulher vai num salão de cabeleireira e a mulher comete um erro, passa um produto que faz o cabelo dela cair. Essa queda do cabelo, ela é física. Foi causada por um composto químico mal utilizado. Só que o psicológico dessa mulher vai sofrer. Sua autoestima, e não pensando em de forma exagerada, mas em alguns pontos, e dependendo do nível de vaidade dessa pessoa, até mesmo ideações suicidas podem começar a agir. Por quê? Porque essa pessoa deposita no corpo físico dela o cartão de entrada dela para as coisas. Se você acordar sem os seus dentes, ou se você acorda com uma espinha na ponta do nariz, já é difícil sair de casa com a mesma motivação. Ainda mais se você for adolescente, né? Estiver ali da quinta até o terceiro colegial, meu Deus, o que é uma espinha no rosto? E então, quando eu penso aqui que o meu corpo pode influenciar o meu espírito pode influenciar o corpo e o perispírito também, eu entendo que é um ser real. Por isso o objetivo desse capítulo é trazer, isso aqui é o que nós somos. Claro que essa imagem é didática, foi pega na internet apenas para ilustrar, mas é importante entender que há uma interação entre o espírito e a matéria, e o perispírito é o principal responsável por fazer essa comunicação. Até como já foi colocado, o nosso corpo físico, o nosso cérebro, tem a função de interpretar as vontades do espírito. E o cérebro, por si só, não é quem contém as informações. O cérebro seria um aparelho que transfere, que decodifica essas informações e consegue transformá-las em ordens para o corpo físico. Por essa razão, mesmo o indivíduo que nasce sem o cérebro ou com alguma limitação, sem parte do cérebro, claro, ou com alguma limitação neurológica muito grave, consegue ainda manter as características psicológicas ali. Ele pode não ter condições de responder a isso, porque o aparelho que faria essa codificação não está funcionando, mas não significa que o espírito dele não tenha consciência das coisas, tá? E nós podemos ver isso naquelas pessoas com retardo mental avançado ou com degeneração, que não conseguem mal mexer o próprio olho, ficam a vida inteira numa cadeira de rodas, mas vez ou outra esboçam um olhar um pouco mais triste ou um pouco mais feliz. Quem tem alguém assim na família sabe bem o que eu estou falando. Para as pessoas parece que é só um indivíduo que está ali sem emoção nenhuma, mas quem conhece de perto sabe que no olhar, lá no fundo, tem um sinal de que alguma coisa está acontecendo. E essa alguma coisa é o espírito, que pode ser influenciado em seu nível psicológico pelo corpo físico, mas o corpo físico não tem condições de destruir um espírito. O espírito, portanto, é imortal. O corpo físico não.
Qualquer ocorrência em um deles reflete no seu correspondente, gerando, quando for uma ação perturbadora, distúrbios, que se transformarão em doenças, e que, para serem retificados, exigem renovação e reequilíbrio do fulcro onde se originaram. Então aí, ó, qualquer, eu grifei o qualquer porque eles não estão dizendo de situações específicas. Qualquer ocorrência em um deles reflete no seu correspondente, gerando, quando for uma ação perturbadora, distúrbios, que se transformarão em doenças e que, para serem retificados, exigem renovação e reequilíbrio do fulcro onde se originaram. Portanto, se é no teu emocional que começou o teu diabetes, não adianta ficar tratando o seu diabetes, você tem que tratar o seu emocional. Tem que haver uma renovação e um reequilíbrio onde a doença se originou. Só que se eu não tenho também a humildade ou o conhecimento de reconhecer que existem as três instâncias principais, fica difícil. Porque eu preciso me ater ao fato de que, colocando aqui, ó, quando essa ação é perturbadora, ela gera um distúrbio. E isso se transformará em uma doença. Então, muitas pessoas ficam buscando a restauração do seu mal no mal já causado. Não adianta. Não adianta o indivíduo que desenvolve um câncer ficar só falando daquele câncer, porque ele, na verdade, está acolhendo isso. E se ele se torna agressivo contra esse câncer, ele só está alimentando o câncer, porque o câncer vive da agressividade. É uma disfunção, tem que haver paz. Mas como que vai ficar em paz o indivíduo que descobriu que está com câncer? Então eu sempre tenho que ter em mente o cuidado com relação a isso. Qual seria o objetivo, então? Você desenvolveu um câncer, vai estudá-lo. É difícil? Muito. Muito. Porque envolve um sentimento, para algumas pessoas, até de descrença. Um sentimento de que Deus a abandonou. Eu nunca fiz nada errado, eu nunca fumei e eu estou com câncer. O outro aí, não sei quem, fumou a vida inteira, trai a mulher e está aí com uma saúde de ferro. Lógico que existe esse pensamento. Não adianta a pessoa vir com hipocrisia falando, ah, não, eu sou evoluído, se eu descobrisse que eu tenho câncer, eu ia lidar bem com isso. Não é tão fácil assim. Mas já que está ali e foi criado pelo meu emocional, eu preciso entender onde isso começou. Quando eu entendo onde isso começou, eu vou lá, renovo, reequilibro essa instância e aí a doença não é mais necessária. Vai acontecer isso da noite para o dia? Não. Mas se eu não fizer algo também, não vai deixar de acontecer. Né? Não está ali por acaso, não foi azar. Não adianta ficar pensando, ah, eu morro de câncer nessa existência e aí eu nunca mais tenho isso nas próximas. Foi só um azar de um planejamento genético errado. Cuidado. Cuidado com esse sentimento de que a morte encerra coisas. A única coisa que a morte encerra é o nome que você levava nesse corpo físico que você mora. Só isso. Vai ser o Vitor com essa barba aqui que deixa de existir. Mas todo o resto, o bem e o mal que eu fiz, continua existindo e eu vou responder por tudo isso. A Fênix pergunta, boa noite, você acha válido o uso de antidepressivos até melhorar mental? A farmacologia é uma ciência de grande ajuda. Eu não dispenso a farmacologia, eu não dispenso esta parte da psiquiatria. Muito pelo contrário. A orientação é sempre que isso seja uma muleta, mas que o indivíduo não passe a depender disso. Quando você identifica que o 0,25 miligramas que você tomava já virou 0,5 e esse 0,5 já está virando 1, então significa que alguma coisa não está sendo feita. Teu corpo tem tolerância para todos os tipos de drogas, lícitas ou ilícitas. E quanto maior a tua necessidade por conta dessa tolerância, é porque mais longe você vai se encontrar da real causa disso. O uso de medicação é importante, principalmente no caso de antidepressivo. E aí, Fênix, eu já vou por um outro caminho também. Se nós estivermos falando de uma depressão genética, uma depressão que já tem uma carga hereditária pesada, pode sim existir pessoas que vão passar a vida inteira tomando antidepressivo.
porque isso seria uma disfunção orgânica. Foi causada por uma alteração psicológica? Foi, mas isso não vai ser resolvido da noite para o dia. E quando eu falo da noite para o dia aqui, eu estou falando espiritualmente, que podem ser existências. O ponto é enxergar que esse antidepressivo não vai ser dispensável para algumas pessoas. Agora, quando eu me refiro a uma pessoa que entrou em um processo depressivo por uma situação calamitosa ou traumática, perdeu a mãe, perdeu um filho num acidente, e aí deprimiu, aí é mais possível trabalhar e é possível que essa pessoa nunca precise, não volte a precisar de antidepressivos. Mas no caso de hereditariedade, não dá para fazer uma avaliação assim superficial. Tem que ter um acompanhamento com um psiquiatra, e em alguns casos vai ser um acompanhamento por toda a vida mesmo, sem que isso seja um sinal de que a pessoa não está buscando se autodescobrir. Mas é o mesmo que dizer para o indivíduo que nasce paraplégico que em algum momento ele não vai mais precisar da cadeira de rodas, basta que ele faça terapia. Não é bem assim, porque nós estamos lidando com um corpo físico com um defeito, com uma falha. E isso pode ser que seja irreversível, sim. O Arnaldo complementa, o remédio alopático, alopatia, para quem não sabe, são esses remédios comprados em farmácia. Você tem a homeopatia e tem a alopatia. Sem o reequilíbrio, o remédio alopático, sem o reequilíbrio do fulcro, pode trazer mais doenças ou danificar outro fulcro? Essa pergunta é válida, extremamente válida também, porque se eu tenho uma dor, essa dor está falando comigo que algo está errado. E essa dor pode ser a tua gastrite, a sua azia, a sua insônia, é alguma coisa em você. Essa dor, então, fala, ó, Vitor, você está muito ansioso, tem umas coisas que você precisa resolver, então eu não vou te deixar dormir. E isso está lá no fulcro do meu psicológico, a minha necessidade de controlar todas as coisas. Tem uma conta para pagar daqui 10 dias, mas eu já quero resolver ela hoje. Aí eu não durmo. Se eu calo com a alopatia, tomo um diazepam, tomo um alprazolam, essa voz desaparece. Só que o desconforto permanece. Em dado momento, ele vai começar a falar mais alto. Bom, já que o Vitor não está me ouvindo sussurrar, eu vou começar a falar em voz normal. E aí eu aumento a dose do remédio. Aí ele começa a gritar. Quando a dor está gritando porque ela foi anestesiada demais, amordaçada na alopatia, aí até o vizinho ouve. Quando a esposa olha para o marido e pensa, você não está bem, você não está dormindo, você está agressivo, você não era assim, você está comendo mais. Esse é o sinal de que a doença já está gritando, porque as pessoas que estão em volta estão ouvindo. A sua doença e a sua disfunção, ela vem para te ajudar. Então, sempre que ela aparece sussurrando, para que só você ouça. Quando todo mundo já percebeu que algo está errado, é porque você está deixando de lado o que deveria ser uma prioridade. Portanto, essa irritação, que era uma insônia, pode sim, por exemplo, se tornar uma hipertensão, respondendo a sua pergunta. E se essa hipertensão não for trabalhada, ela pode virar um AVC, e assim sucessivamente. O indivíduo morre de infarto lá com 50 anos, e a causa do infarto foi a dificuldade que ele tinha com a neurose de controle, por exemplo, né? Citando sempre superficialmente de forma didática. Aqui uma outra imagem, para quem tem a outra imagem também lá dos chakras, dos estudos anteriores. Esse ser aqui é um ser integral, né? Aqui nós temos o plano espiritual que está cercando ele, as dimensões que o cercam, tem os chakras ali em seu alinhamento e tem a energia saindo do seu chakra coronário. Então esse ser é um ser integrado, entendendo que tudo o que acontecer nessa imagem afeta, porque ele pertence a essa imagem. Nós não estamos dissociados do ambiente, nós não estamos distantes disso. Como eu entendo isso com clareza? Quem tem sensibilidade energética, eu não estou falando de mediunidade aqui, eu estou falando de sensibilidade, sabe que se você entra num lugar, a pessoa fala assim, a energia daqui está pesada. Você passa na frente de um boteco, estou falando boteco, desses que 7 da manhã já tem uns caras tomando pinga lá,
Você passa ali umas 10 da noite, é pesado. A moça vai passar na frente, parece que ela está tomando flechadas. E de onde vem isso aí? Não tem nada acontecendo no nível físico, então é energético. Portanto, a energia ela é responsável por manter-nos em comunhão. E nós ficamos achando que o que acontece com o outro não nos afeta, mas afeta sim. Às vezes você está ali na fila do banco, nem está com tanta raiva, mas quem está atrás de você está com raiva, começa a xingar, e aí de repente você já começa a sentir raiva também, e dali a pouco você começa a projetar isso adiante. Isso numa escala pequena. Agora imagina você no seu lar, onde você briga com seu marido, briga com seus filhos, briga com o cachorro, um dia, 2 dias, 1 ano, 10 anos, como isso não vai refletir no seu corpo físico. Porque a hora que o seu corpo físico acha uma brecha no meio da tua vida para te falar, ô Sônia, eu não estou muito bem, a Sônia está tão nervosa que ela vira e dá um tapa na cara do corpo físico dela, simbolicamente falando, toma essa aspirina aí, para de me perturbar. Então, naturalmente, isso cria um novo processo. E este novo processo se junta aos que já estavam acontecendo, e às vezes eu vim aqui para resolver um problema e eu desencarno com 3 que eu não tinha. Aqueles que estão chegando agora também, muito boa noite. Umas manifestações de carinho, Adelina, Gláucia, Miriam, Andréia. Obrigado pela companhia aí, por atenderem ao chamado de vir participar ao vivo. Desse modo, são muitos os efeitos perniciosos no corpo, causados pelos pensamentos em desalinho, pelas emoções desgovernadas, pela mente pessimista e inquieta na aparelhagem celular. São os efeitos causados na aparelhagem celular. O que causa esses efeitos? Pensamentos em desalinho. Desalinho porque não tem uma linha, tá? O que eu quero dizer com isso? Eu repito. Isso eu colocava para usuários de droga, quando eu trabalhava em clínicas para usuários de droga. Não adianta vocês fazer uma escolha para a sua vida se você não tiver prazer nela. O indivíduo vai usar droga, ele escolheu, eu vou usar droga, então ele tem que sentir prazer nisso. Vai usar droga se você escolheu fazer isso, mas não fica se sentindo culpado e com medo. Se você escolhe não usar, não adianta também ficar preso no sentimento de não ter usado, querendo usar. Então, o pensamento em desalinho não significa que existe uma linha de perfeição, mas é um pensamento que muda demais. O pensamento é bipolar, tá? Não referindo à psicopatologia, mas é um pensamento ciclotímico. Uma hora está fazendo uma coisa, ele larga aquele projeto. Quem é que faz isso? É aquele indivíduo que na garagem tem uma bicicleta ergométrica que não usa, uma esteira que não usa, um aparelho de abdominal que não usa, a vara de pescar, o caiaque, e aí você vai vendo. Metade de um curso de inglês, metade de um curso de espanhol, uma mensalidade de academia paga, mas não vai. Esse é o indivíduo que está sendo retratado aqui. Um pensamento em desalinho, que para o teu corpo físico se torna uma coisa difícil. Poxa, hoje ele queria isso, amanhã ele quer de novo. Gera uma ansiedade. Tá? Tanto que se você não tem disciplina nem para comer, você sente mais fome. Por isso que falam para comer de 3 em 3 horas. Porque você deixa uma segurança para o seu corpo que de 3 em 3 horas ele vai ser alimentado. Aí ele não fica com medo. Só que a maioria faz o quê? Come só quando está com fome. E deixa o corpo numa angústia. Como ele não tem segurança de que vai vir comida de novo, ele reserva um pouco mais do que você comeu, e aí você engorda, né? Então a mesma coisa vai acontecer neste campo psicológico. Se o teu pensamento estiver em desalinho, o teu psicológico não sabe que segurança você tem para isso. E você vai ficar com ciúme excessivo, tristeza, sentimento de abandono, e todas essas questões relacionadas à indisciplina espiritual. Pelas emoções desgovernadas, porque não tem governo, né? Você é o governador das suas emoções. E o que você está fazendo com ela? Naquela palestra Porque Nascemos no Brasil, eu refiro essa questão da corrupção. Você está sendo corrupto com as suas emoções?
Teu corpo te pede uma coisa e você fica desviando a sua energia para fazer outras? Você acorda motivado para ir lá fazer uma atividade física e ao invés disso você atravessa a cidade inteira para comprar teu cigarro? Começa a pensar nessas questões. Como estão as tuas emoções? Elas estão governadas? Elas estão medicadas? Elas estão anestesiadas? Ou elas estão projetadas? Teu filho é que está sentindo a sua raiva na cinta quando você bate nele. Tua esposa é que está sentindo a tua insegurança quando você chega com o cheiro de outra mulher em casa. Onde é que está o governo das suas emoções? Está nas suas mãos? Se não estiver na sua, está na de alguém. Tá? E isso não tenha dúvida. Alguém governa as suas emoções. Cabe a você decidir se vai ser você mesmo. Pela mente pessimista. Então, a mente pessimista também influencia na aparelhagem celular, como já foi visto no estudo anterior. Determinadas emoções fortes, como o medo, a cólera, a agressividade e o ciúme, provocam uma alta descarga de adrenalina na corrente sanguínea, graças às glândulas suprarrenais. Antes de continuar aqui, a Mirtes de Almeida pergunta: qual o antídoto para esse desalinho? O antídoto para esse desalinho é o alinhamento. Só que para isso eu preciso ter uma meta. A maior questão é que o ser humano muitas vezes se diz até, eu não estou falando só do espírita, mas eu estou falando de qualquer um que acredita que existe algo após a morte. Eu acredito que existe algo após a morte, mas onde você quer chegar? Porque quando eu traço uma meta, aí eu consigo traçar uma linha imaginária até ela. Mas não adianta eu falar, eu quero ser rico. Tem um filme, é uma comédia, chama O Endiabrado. Eu não me lembro o nome daquele ator agora. Ele fez também George, o Rei da Floresta. Ele consegue o contato e ele faz um pacto com o diabo. E o diabo concede a ele 7 desejos. E quando ele faz o primeiro desejo, ele fala que ele quer ser rico e famoso. E quando ele acorda, ele descobre que ele é um traficante colombiano, procurado por toda a polícia internacional. Mas ele mora numa mansão e é milionário. Então, é esse o ponto que eu quero chegar. Você quer ser rico? Você vai ser. Mas como? Você quer ter saúde? Você vai ter. Mas a que preço? Será que a sua família não vai adoecer por isso? Será que o teu profissional não vai perder por conta da tua saúde? Então tem que haver um equilíbrio. E esse equilíbrio, esse alinhamento, só acontece quando eu traço uma meta. Eu sei onde eu quero chegar e por quais métodos. Pode ser que eu não chegue, pode ser que eu passe, pode ser que no caminho eu descubra coisas que me interessam mais. Não tem problema, eu não preciso ser rígido. Mas quando eu não tenho uma meta, eu estou no caos. E o caos é puro desalinho. Qualquer coisa que me chame a atenção, brilhou um pouco mais, é ouro, eu vou lá minerar. Então eu tenho que ter a consciência nesse sentido. A Aline também questiona sobre a preguiça. Ela diz que começa a fazer as coisas, mas perde a vontade de fazer tudo o que começa. Começa super animado e vai dando um desânimo, aí acaba parando. Exatamente, Aline. E isso, eu acredito que grande parte dos que estão participando se identificam com o seu relato. Porque isso que é chamado de preguiça é relativo. Você não tem preguiça de desistir das coisas, porque isso você faz bastante. Então você não é preguiçosa. Né? E a outra orientação que eu dava para usuários de droga. O indivíduo falava que não tinha vontade de fazer nada. E eu devolvia para ele: poxa, mas você atravessa a cidade para buscar droga, você fica pedindo dinheiro no farol, você furta pessoas, você engana sua mãe, como é que você me fala que você não tem vontade de nada? Você tem muita vontade, só que ela está canalizada para o uso de droga. E você não tem preguiça, porque você desiste das coisas. E desistir das coisas é uma ação. Então, se você consegue realizar a ação de desistir, é porque você tem proatividade. Só que ela está direcionada para algo que no momento não está te agradando. E isso gera uma cisão entre o que você quer e o que você consegue. Se isso não é trabalhado, instaura um sentimento de baixa autoestima e de autoincapacidade, né? Eu não dou conta, nem vou começar de novo. E aí você estagna na zona de conforto pelos seus mecanismos de defesa.
esclarecendo então, para voltar lá, tá? As glândulas suprarrenais estão situadas acima do rim, acima dos rins, por isso o nome suprarrenal. São principalmente responsáveis pela liberação de hormônios em respostas ao estresse, como o cortisol e a adrenalina. Estimulam a conversão de proteínas e gorduras em glicose, ao mesmo tempo que diminuem a captação de glicose pelas células, aumentando assim a utilização de gorduras. Aqui só uma ilustração. Essa é a glândula suprarrenal, essa amarela aí, ó. Então tem o rim direito, o rim esquerdo e as glândulas suprarrenais. Elas são extremamente importantes no nosso desenvolvimento, mas pouca gente sabe sobre elas. Porque quando o Arnaldo colocou também que tem uma palestra em que eu oriento sobre o estresse, a ansiedade, como causadora de morte, a glândula suprarrenal é que faz um papel importante nisso aqui, por conta dessa liberação dos hormônios, que deveriam ter a função de nos ajudar. Então, voltando, agora que nós já sabemos o que é uma glândula suprarrenal, pelo menos didaticamente. Determinadas emoções fortes, medo, cólera, agressividade, ciúme, provocam uma alta descarga de adrenalina na corrente sanguínea, graças às glândulas suprarrenais. Porque no medo, eu fico preparado para me defender. Na cólera, eu fico preparado para atacar. Na agressividade, eu fico preparado para qualquer coisa. E no ciúme, eu fico com um sentimento de paranoia e eu quero achar respostas. Quando então isso acontece, o meu corpo, que não sabe se eu tenho namorada, se eu tenho emprego, ele não quer nem saber disso aí, ele só quer interpretar as emoções que chegam até ele, vai e reage. Eu sou o mesmo cara do Homem das Cavernas que tinha que ficar correndo de lobo lá na selva. Agora, se agora eu estou correndo do cobrador, ele não vê diferença nisso. Se tem uma conta para pagar e eu não consigo, ou a escola do meu filho vai vencer e eu não tenho dinheiro, ele não entende isso. Ele entende que eu estou sendo atacado por algo, porque eu não paro de pensar nisso. E para me ajudar a resolver isso com mais clareza, ele ativa os órgãos responsáveis pelas descargas de hormônios. O meu cérebro, então, começa a trabalhar diferente, a glândula suprarrenal começa a fazer a sua atuação, e eu entro no que é chamado de fase de choque e contra-choque, que é a fase de alarme, dividida em choque e contra-choque. Tá? Tem um endocrinologista que fez um trabalho muito bom sobre isso, o nome dele é Hans Selye, e ele desenvolveu a teoria da síndrome geral de adaptação, que é quando o nosso corpo todo, e ela é inespecífica, porque na tentativa de se adaptar ao meio, ao estresse que o meio estava causando, o corpo adoece. Síndrome porque tem um conjunto de sintomas. Então, pode vir através de uma gastrite, pode vir através de um pânico, pode vir através do medo. Isso tudo são sintomas da síndrome geral de adaptação, que é diferente em cada indivíduo. Portanto, quando o meu corpo se prepara para essas coisas, ele se prepara para que elas se resolvam em algumas horas. Só que nós estamos em uma sociedade que isso não se resolve em algumas horas. São meses, anos em uma situação de estresse, preparando-se para uma batalha que nunca chega. Aí o teu corpo se adapta a isso, então. Como seria isso na prática? Bom, ele toda hora fica pedindo que a pressão suba para 16/10. Aí baixa para 12/8. Mas depois 16/10, 16/10, 16/10. Chega uma hora que o seu corpo fala, vamos ajudar ele então. Deixa 16/10 o tempo todo. Não traz de volta para 12/8. Pronto, está instaurada a hipertensão. Porque você deu essa ordem para o seu corpo. Você manteve a sua pressão alta por tanto tempo que ele entendeu que era isso que você queria. E aí agora já é um recurso natural dele. Tua pressão baixa já é 16/10. Então, a hora que ela subir, você vai para 18. E aí você vai encontrar pessoas que vão para 22, 24 e outras que morrem disso. Desencarnam de pressão. A Adelina compartilha aqui. Depois que tive problemas na tireoide, nunca mais tive o mesmo ânimo na vida. O médico disse que era estresse, pois tenho na família problemas com dependência química. E ela pergunta, será?
eu não tenho como avaliar o seu caso especificamente à distância, mas que isso faz todo sentido, inclusive foi confirmado por um médico, não tenho dúvidas, tá? Pesquise sobre a parte da tireoide em páginas de psicossomática, isso pode te ajudar bastante a entender. A tireoide tem uma função importante também nessa parte psicossomática. Bom, então eu sei que estas emoções ativam minhas glândulas suprarrenais, as glândulas liberam os hormônios, que são os hormônios do estresse, que o objetivo dele não é te prejudicar, mas é te dar uma forcinha a mais para você resolver o problema, uma força a mais para você matar aquela fera, subir naquela árvore, pular aquele muro e depois voltar ao normal. Só que nós não voltamos ao normal, e é por isso que nós vamos adoecendo, porque o comando de ativação do estresse fica ligado o tempo todo. E aí é onde vai acontecer de ansiedade, e aí é onde acontece o estresse, né? O estresse é quando você força demais em polos opostos, ok? Conflito é quando você força em polos similares. Aí você tem um conflito. Quando são polos opostos, você imaginar uma corda aqui na minha mão, em dado momento ela começa a desfiar. Nesse momento há um estresse. Quando o elástico não volta mais, quando a mola não volta mais, houve um estresse. Quando o ser humano já não volta mais, ele está estressado, né? Aí já não tem mais meio termo. O cachorro latiu, ele chuta. O cara falou um negócio que ele discorda na televisão, ele joga o controle no chão. Alguém fala um pouco mais alto, já começa a chorar. Cada um estressa de um jeito, mas já fica parado ali naquele limiar. Por sua vez, essa ação emocional, reagindo no físico, nele produz aumento da taxa de açúcar, mais forte contração muscular, face à volumosa irrigação do sangue e sua capacidade de coagulação mais rápida. Então eu começo a ter aqui, ó, aumento da taxa de açúcar. Por quê? Porque o açúcar é transformado em energia. E se você está numa situação de perigo, teu corpo entende que você precisa de mais energia. E aí começa a liberar mais glicose. É óbvio, né, que nós já conseguimos, então, perceber que um passo para o diabetes já está nisso aí. Mas eu não como açúcar, mas vivo estressado. É a mesma coisa. Para o teu corpo não tem diferença, porque ele está fazendo uso de muita energia, está entrando em contato com muita glicose. Aumento da mais forte contração muscular. Quando você fica com medo, você está andando na rua, passa em frente a uma casa e o cachorro dá aquela latida, você fica tenso em todos os seus músculos. Agora, imagina você ficando tenso em todos os seus músculos 24 horas por dia. É isso que acontece. Aí a pessoa vai fazer uma massagem, ela descobre que ela está totalmente dura, mas ela nem sabia que estava. Fica tenso, está o tempo todo tenso. Isso gera um gasto energético, a pessoa depois do almoço já está fadigada, não quer ir trabalhar, fica cansada de ficar em pé. É um jovem lá de 25 anos que parece um idoso de 105, não consegue fazer mais nada, e olha que tem idosos de 105 que conseguem, porque a tensão muscular é tão grande, mesmo ele estando parado, que ele tem a sensação de ter feito atividade física o dia todo. Já acorda dolorido, como se tivesse feito atividade física. A repetição do fenômeno, ou seja, ficar toda hora repetindo isso, provoca várias doenças, como a diabetes, a artrite, a hipertensão. Assim, cada enfermidade física traz um componente psíquico, emocional ou espiritual correspondente. Portanto, não é só a genética, porque existem pessoas que têm doenças novas na família. A dependência química é considerada uma doença hereditária. E aí eu perguntava para alguns usuários de droga, quem é na sua família fazia uso de droga? E eles falavam, ninguém. Eu tentava driblar isso, mas nem café, nem tabaco, não, nada. Nunca, ninguém teve problema com droga. Por que ele é o primeiro? Nunca tiveram diabetes na família, por que você é o primeiro? Nunca tiveram câncer. Onde está essa resposta, então? Está aqui, ó. Você vai repetindo esse padrão e as doenças começam a aparecer. Claro, de acordo com como a ansiedade se manifesta em você. Se a ansiedade eleva a sua pressão, chance de hipertensão. Se a ansiedade aumenta o consumo de energia e a liberação de açúcar, propensão ao diabetes. E aí, se causa tensionamento, tendência à artrite.
e assim é que nós vamos entendendo um pouco melhor como as nossas doenças podem servir para nos ensinar do que estamos sofrendo e como fazer para se livrar de tal sofrimento. A Aline já coloca que anda muito tensa porque já acorda toda quebrada. E é verdade, porque a maioria das pessoas tem esse sentimento, é torcicolo, é dor muscular, é uma sensação de que está doendo tudo, é uma tensão gerada pelo estresse mesmo, pela ansiedade. Em razão da desarmonia entre o espírito e a matéria, a mente e o perispírito, a emoção relacionada como sentimentos e o corpo, desajustam-se os núcleos da energia, facultando os processos orgânicos degenerativos provocados por vírus e bactérias que neles se instalam. Seria uma palavra diferente para o que as pessoas chamam hoje de imunidade baixa, né? Então, quando há uma desarmonia entre o espírito e a matéria, a mente e o perispírito, a emoção e os sentimentos e o corpo, estes núcleos de energia se desajustam, facultando os processos. Percebam, não é obrigatório, é facultativo. Portanto, aumenta a propensão que isso aconteça. E é por essa razão que algumas pessoas vivem em comportamentos de risco, mas nunca contraíram doença nenhuma. O indivíduo que teve relação sexual a vida inteira desprotegido não pegou nenhuma doença, e a garota que na primeira vez contrai HIV. É a propensão que eu estou relacionado àquilo. É muito mais fácil, claro, uma garota que vai ter a primeira vez sexual, morrendo de medo, com um monte de mito que tem em cima, medo de sentir dor, tá sobre um estresse grande, fica um tempo sobre isso, ela já chega ali com a imunidade baixa, né? O indivíduo que está ali fazendo a torta e a direita, alcoolizado, não enxerga nada disso, não tem medo de nada. Então, ele, psicologicamente falando, ele nem acha que vai contrair nenhuma doença. E tanto é que nós temos vários vírus que estão conosco, como o HPV, por exemplo, que mais de 70% da população tem o HPV, que origina um câncer de colo de útero na mulher, pode dar aquela chamada crista de galo no homem, e na verdade não necessariamente aparece. Pessoas, por exemplo, que nunca tiveram herpes, mas o vírus está nelas. Então, por que elas não têm e o outro tem? Então, esse processo também está relacionado com a parte psicológica. E é importante que eu tenha em mente isso, né, para não ficar até me comparando com os outros, achando que a sorte não sorriu para mim. Facultando os processos orgânicos degenerativos provocados por vírus e bactérias que neles se instalam. Aí você fica doente, começa a aparecer os processos, vem uma gripe, em cima dessa gripe vem outra gripe. Quando eu trabalhava na Santa Casa, eu vi uma pessoa desencarnar por pneumonia. Quando foi feita a anamnese com a família dela, começou com uma tosse que ela não tratou, mas ela vivia num ambiente muito hostil. Essa tosse virou uma tosse com secreção, depois foi piorando, a pessoa pegou pneumonia e dentro da Santa Casa, mesmo estando na UTI, acabou entrando em contato com outras bactérias e morreu de sepsemia, né? Infecção generalizada. Quer dizer, onde começou a morte dessa pessoa? Em uma tosse que não foi medicada. E muito menos estudada. O ambiente era hostil. Aqui, uma nota. Os cientistas da Universidade de Aalto, na Finlândia, comprovaram que cada emoção desperta reações em diferentes áreas e que isto acontece independentemente do fato de as pessoas terem culturas diferentes. Os autores do trabalho, publicado na revista especializada PNAS, afirmam que o mapa físico emocional tem bases biológicas e é universal. Eles fizeram um mapa das emoções ali na Finlândia. Isso não é tão recente, não. Tá? Eles identificaram a emoção do indivíduo e fizeram um mapeamento baseado em fontes de calor, tá? Que tem aqui o registro. E por que essa base biológica ela é universal? Eles estão dizendo assim: a alegria vai agir no Vitor e no Arnaldo da mesma forma. E da mesma forma que ela vai agir no Vitor e no Arnaldo, ela vai agir no Rajesh, que mora lá na Índia.
porque isso é biológico e é universal. Eles fizeram um estudo com pessoas de vários países, de etnias diferentes. E aqui tem uma demonstração do que eles conseguiram, tá? A área escura são as áreas onde não está havendo calor, portanto, não está havendo nenhuma movimentação energética que possa ser mensurada de forma clara, né? Está acontecendo o básico para aquele ser humano ficar vivo. Na raiva, né, que é o primeiro da esquerda, nós podemos ver, né? Então você já começa a identificar. Quando você está com raiva, teu braço já dá uma formigada, o teu peito parece que vai explodir, a sua cabeça parece que está pegando fogo, mas observem, você não se lembra se você está com vontade de ir ao banheiro, você não sente fome, você não sente nada disso, porque essas regiões ficam em caráter secundário. Quando você sente medo, o foco está ali na região do estômago, mais na direção do coração. Por quê? Porque o medo gera esse aperto no peito. Então, quando a pessoa fala, eu estou com um aperto no peito, uma sensação ruim, energeticamente falando, isso também está acontecendo. O desgosto, que é a área mais atingida, é a garganta, porque o desgosto é algo que não tem um gosto bom, portanto é difícil de engolir. Quando você está desgostoso com alguma coisa, você tem aquela sensação de que tem que engolir sapo, isso gera um desgosto. Abrir a gaveta do filho e pegar droga, pegar o teste de gravidez da filha no banheiro, isso gera um nó na garganta, este nó representado energeticamente. A felicidade, que deixa o indivíduo em êxtase, né, na região da cabeça e também na região do peito, mas o corpo todo é atingido pela felicidade. Percebam que a felicidade é a única emoção que atua no corpo todo. O amor atua de forma mais intensa, mas a felicidade atua no corpo todo. A tristeza, onde há um sombreamento das funções, né? O indivíduo fica pesado, o indivíduo fica triste, ele está realmente ali só com o necessário para viver, tem uma pequena centelha ali no peito dele, mas é só. A surpresa, né? Quando o indivíduo fica surpreso, também ativa a área do coração, do tórax e a mente. O indivíduo neutro, também sem manifestações, né? E quer dizer, se eu não tenho emoção nenhuma, eu sou neutro. A ansiedade, devorando o estômago do indivíduo, tá vendo ali, ó, a região do peito, a angústia, a ansiedade. Agora imagina viver com essa concentração energética por 1, 2, 3, 10 anos, como não falta para as outras áreas do seu corpo, né? E o amor, que deixa o indivíduo pegando fogo e voando, né? Percebam aí que as pernas recebem pouca energia, deve ser por isso que dá aquela sensação de levitar quando estamos amando alguma coisa, né? Um sentimento de voar, mas ela também atua na região genital, né? O que é muito importante. Ela atua na região da cabeça, na região do coração e dos pulmões e na região genital. A depressão, né? O indivíduo totalmente gélido, um indivíduo sem qualquer na sua região do estômago, que é a área responsável pela criação de emoções. O desprezo, o orgulho, o desprezo também com alguma manifestação na região genital, que essa é uma área de energias também ligadas ao básico, portanto a inveja também está ali, e o desprezo costuma estar relacionado com a inveja. O orgulho, né, o indivíduo sente o peito queimando e a cabeça queimando, parece que tem 2 metros de altura, deu conta de dar aquela palestra, deu conta de dar aquela lição no filho, aquele projeto foi aceito, é aí que pega fogo, né, é aí que a energia se concentra. A vergonha, né, isso demonstra por que as bochechas ficam vermelhas, porque tem uma concentração de energia maior que vai para ali, e a inveja, né, com o sentimento que fica com a cabeça queimando e o coração apertado. Esse mapa é muito importante porque ele funciona para qualquer pessoa, segundo eles. Eu, você ou qualquer outra pessoa. Essas são as áreas onde as emoções atuam. Eu achei extremamente interessante. Conscientizar-se dessa realidade é despertar para valores ocultos, que não interpretados continuam produzindo desequilíbrios e somatizando doenças, como mecanismos degenerativos na organização somática.
Então a chave para isso tudo é conscientizar-se dessa realidade. Qual realidade? A realidade de que as suas emoções atuam no seu corpo físico e que as suas emoções atuam sempre da mesma forma e que a manutenção desse quadro vai levar a adoecimentos, porque o corpo não é feito para viver com uma carga energética concentrada em uma única região. É necessário que haja um equilíbrio. A emoção que mais equilibra isso é a felicidade. Não é alegria, é felicidade. Portanto, se você conseguir encontrar felicidade na sua vida, e quando eu falo felicidade, pode ser dando aula em Harvard ou pegando lixo na rua, não importa, contanto que você esteja feliz, você tem menos chance de adoecer. E você vai encontrar pessoas que moram na favela e são felizes e não adoecem. Moram do lado do esgoto, a coleta de lixo é precária, tem rato, tem barata, dividem quarto com 6 pessoas e não adoecem. E o indivíduo que mora lá em Copacabana pega uma gripe toda semana e tudo que é resfriado ele pega. Qual que é a explicação para isso, né? Não se trata só de imunidade, não. Eu devo me conscientizar, então, porque eu desperto valores ocultos. Eles existem, mas eu não vejo. Que não interpretados continuam produzindo desequilíbrios e somatizando doenças, como mecanismos degenerativos na organização somática, que é o corpo físico. Teu corpo, então, começa a adoecer no sentido de te mostrar que alguma coisa está oculta e que deve ser interpretada e não somente medicada e anestesiada. Eu sei que eu friso muito esse ponto, mas é que eu acredito isso é uma chave, é um processo vital para restabelecimento da saúde no indivíduo. E eu sei o quanto as pessoas fazem isso errado, porque eu já atendi mais de 3 mil pessoas em atendimento clínico, mais de 3 mil atendimentos, não pessoas, em atendimentos clínicos, e eu vejo que isso é quase 100%. Qualquer manifestação do corpo é calada com o medicamento. Por outro lado, os impulsos primitivos do corpo, não disciplinados, provocam estados ansiosos ou depressivos, sensação de inutilidade, receios ou inquietações que se expressam ciclicamente e que a longo prazo se transformam em neuroses, psicoses e perturbações mentais. E isso aqui já é o começo da semana que vem, tá bom? Eu vou começar por aqui na semana que vem. Impulsos primitivos do corpo não disciplinados, portanto, tem que haver uma disciplina nos impulsos, provocam estados ansiosos ou depressivos, sensação de inutilidade, receios ou inquietações que se expressam ciclicamente. Por isso, esse ciclicamente aqui responde o questionamento da Aline. Por isso que você começa as coisas e para. É cíclico. Porque não está disciplinado. Não é que não exista, por isso que eu deixei claro. Existe em você, mas está canalizado para coisas que não te trazem crescimento. A felicidade, para a Miriam pergunta, seria como um equilíbrio entre o que se quer e a sua realidade? A felicidade? Todo equilíbrio é positivo, mas o ponto é que muitas pessoas entendem o equilíbrio como a perfeição. E a perfeição, no momento atual, não é equilíbrio, é desequilíbrio. No sentido que a perfeição está de um lado da balança e a imperfeição do outro. Equilíbrio está aqui, ó. Significa que o que eu tenho de sombra, o que eu tenho de imperfeito, também deve existir. Não adianta eu ficar vivendo como se a vida fosse uma rede social, onde eu só projeto o meu sucesso. Existe fracasso em mim. Existem coisas que precisam aparecer. Só que se eu escondê-las de todo mundo, até do meu terapeuta, em uma hora elas vão aparecer em forma de doença. Equilíbrio, então, não é ser perfeito, mas é conseguir transitar entre a tua sombra e a tua luz sem se perder em nenhum desses lugares. Porque aí o outro pode existir e você se torna um ser integrado, integral também. Ok? Semana que vem, então, eu vou elaborar um pouco melhor isso tudo. Será no dia 7 de abril, capítulo 1.2, Interação Espírito-Matéria, a parte 2. Ok?
Eu agradeço, então, a todos que vieram participar aqui, uma grande quantidade de pessoas, eu fico muito honrado com isso, ao espaço oferecido pela Rede Amigo Espírita, ao suporte do José Aparecido, ao auxílio do Arnaldo, assim, sem palavras o meu agradecimento para tudo isso que tem sido oferecido aqui para nós, esse espaço, que não é pouco, e nós podemos juntar pessoas até de outros países, o que não aconteceria de uma forma presencial. Portanto, eu agradeço aí as perguntas, eu sei que não deu para responder todas, mas eu agradeço a presença de vocês que estão vindo pela rádio, vocês que estão vendo agora no YouTube, continuem, né, levem esse estudo para a casa de vocês, para a casa espírita de vocês, peguem os outros estudos da rede, encontrem um que faça sentido para você no seu momento. Se esse aqui está muito pesado ou muito fraco, de acordo com a sua necessidade, não desanima de buscar, né? Isso aqui é o que eu, Vitor, consigo oferecer nesse momento, né? De acordo com os recursos que eu tenho. E se não é o suficiente, ou se é acima do que você está buscando, procura na rede, procura uma forma de continuar a sua busca, mas não desista, não se entregue, né? Não fique parado, porque ficar parado vai te fazer adoecer, ok? Então, uma boa noite a todos, a todas vocês, que nós possamos, então, nos ver aí na terça que vem, tá? Muito, muito feliz pelo carinho que eu recebo aqui nas mensagens e também nos comentários que deixam aí no YouTube. Então, até terça que vem, nos vemos novamente. Obrigado e até semana que vem.